um dia ela entrou pelo cemitério, deu vontade de entrar, tava lá o cara, o túmulo exatamente do velhinho, ela quase desmaia. Quando ela viu, era o velhinho que ela via que passava a mão na cabeça dela, tava lá enterrado lá em Paris. Que história. Eu História, registrei, não, eu registrei, tá lá na Rádio de Quixaba, Crônica dos Mundos Paralelos, e pior foi o que aconteceu lá. Tem um cara que é o Wiki, se eu falar de gente Wiki, o Wiki é que pode conectar com alguém que estiver em outro lugar do mundo. E na hora que esse cara tava lá ouvindo na casa de Quixaba, ele ouviu a voz dela, da garota, falando pra ela, fala pra Robson que não precisa se preocupar mais comigo. Eu não tô mais em Paris, eu tô em outro local, mas não posso viver. Veio no ouvido dele, cara, é muito doido. É muito maluco. Quixaba foi o testemunha disso, que eu mandava pra ele, todo sábado. Estamos de volta com o Repórter Difusora Especial. É especial esses dias, vocês sabem. São 407 anos de história, gente. Não dá para não ser especial. Estou aqui mais uma vez com o historiador Norberto e nós estamos na semana, nós estamos no ano de 1612, estamos nos transportando para trazer o que acontece na fundação dessa cidade. Uma inspiração, inclusive, o Zé Raimundo foi criticado quando disse a única cidade brasileira que não nasceu portuguesa. O Zé dizia isso e muita gente questionou. Zé sofreu bullying. Foi verdade. Por causa dessa expressão. Verdade. Ele sofreu bullying, eu também, né? Mas hoje a verdade está vindo à tona, as pessoas estão entendendo que São Luís realmente é uma cidade fundada pelos franceses, até porque eu faço essa pergunta, inclusive estou fazendo no Jornal Imparcial, do dia 8, vai ser uma entrevista minha no Jornal Imparcial, página inteira, que comenta um pouco sobre isso. Vou guardar, inclusive. Isso, dia 8 de setembro, aniversário de São Luís. O que a gente fala lá? Que não tem nenhuma capital no Brasil, nenhuma capital que naquele período, dos 1500 e nos 1600, olha, eu estou botando 200 anos, não tem nenhuma cidade no Brasil, não é nem capital, não tem nenhuma cidade no Brasil que que tivesse uma estrutura como a de São Luís, no início. As fundações, o pessoal que contesta a fundação de São Luís, elas só mostram um lado da moeda, é uma moeda de um lado só. Eu não, eu mostro os dois lados. Você faz a comparação, primeira cidade do Brasil em população e da América do Sul, São Paulo, qual é a fundação? Uma escola jesuíta de Madeira, só. Segunda capital do Brasil em população, Rio de Janeiro, qual é a fundação? Um acampamento militar. No dia que Estácio de Sá, sobrinho de Mendes de Sá, ele acampou e diz, vamos acampar aqui. Aquele acampamento é o marco de fundação do Rio de Janeiro. Terceira cidade do Brasil, Salvador. Qual é a fundação? O dia que Tomé de Souza desceu do navio e botou o pé no chão, na terra. É a fundação de Salvador. Então, só de São Luís é criticada, tem alguma coisa errada aí. Vamos ser críticos. O que está havendo? É porque exatamente São Luís é o tesouro. São Luís tem uma cidade que nasceu francesa, uma cidade que não nasceu portuguesa, nasceu sob a égide do carinho, do amor, da harmonia, numa boa convivência, na paz, sem essa exploração e o assassinato que foi visto, o genocídio visto na época em outros lugares do Brasil pelos portugueses. Então, por isso que ela é criticada. É uma tentativa de hegemonia, onde mostrar para o povo que ele não tem salvação, não tem solução. O caminho é o matadouro. E a gente mostra que existe solução. O estrangeiro, o exterior, que são pessoas e lugares, esses são anseios que nós devemos cultivar sempre, porque aí vem a riqueza. A partir daí vem a libertação, a partir daí vem coisas boas. É isso que eu mostro na exposição Museu da França Equinocial, é isso que eu mostro na minha fala aqui em todo lugar. A gente tem que redescobrir a importância do estrangeiro no Brasil, a importância de pessoas que vieram realmente fazer um grande Maranhão, fazer um grande Brasil, não só aqui, mas em outras partes desse país imenso. Vamos voltar lá para o início, né? Vamos voltar para o início. Lá para a Praça Pedro II agora. Saiu do lado de lá do São Francisco e veio agora para a Praça Pedro II. Foi feita a devastação, que é uma das características de uma cidade, que é a alteração do espaço físico natural, presença de um governo, local de ajuntamento cívico, militar e delimitação territorial. Era exatamente o que São Luís tinha de sobra naquele período. Então, ali foi feito o forte de madeira, de pau a pique, foram feitas casas de 1 e 2 andares, ali tinha serralheria, que trabalha com ferro, tinha inclusive o estaleiro. O estaleiro é até recente. A praia ali perto do Mercado do Peixe, o Mercado Central, era conhecido como Praia do Estaleiro. Até umas 3, 4 décadas atrás ainda chamavam de Praia do Estaleiro, porque naquele rio, do lado do Mercado do Peixe, tem um riacho ali,
né? O canal, Exatamente, aquele isso. canal era onde o navio entrava, para onde era construído o navio, ele poder sair quando tivesse construído. Ali era o estaleiro. E tinha porto, tinha todas as características de uma cidade. Foi construído tudo ali, em parceria com os tupinambás, uma harmonia. Existiam escravos, que eram os tapuias, né, que eram inimigos dos tupinambás. Portugueses também trabalhavam como escravos para os franceses. Esses portugueses, alguns deles vieram de Fernando de Noronha, outros provavelmente aqui por arredores e tal. Inclusive foi motivo de denúncia para o rei de Portugal e Espanha, quando os franceses perderam a batalha, que aqui os franceses mantinham os súditos de majestade, o rei de Portugal e Espanha, como escravos. Entendeu? Era o contrário do Brasil, né? Os portugueses aqui eram escravos e não eram os senhores, né, nesse período. E fizeram o primeiro conjunto de leis da América. Olha que tesouro, está lá no Museu da França Equinocial, na Casa Huguenote, no Beco Catarina Mina, tem lá o primeiro conjunto de leis. Peguei o texto original lá na França, na Biblioteca Nacional da França, e mandei fazer uma réplica envelhecida em francês. Nessas leis se dizia, a primeira parte, honra a Deus, a segunda parte, honra ao rei, e a terceira parte, a convivência na ilha, que inclusive previa pena de morte para quem abusasse, matasse índios e índias. Seria primeiramente, no caso de um abuso, seria chamado a atenção, conforme os preceitos bíblicos. Seria chamado a atenção, depois seria surrado e apanhar, e a terceira seria a pena de morte. Então, assim, existia naquela época, olha só, há 407 anos, existia sossego público. Está lá escrito, existia sossego público aqui em São Luís. E hoje você vê que qualquer um bota um som na praça ali, abusa, bota o som alto, né? Isso é motivo de briga entre vizinhos e tal. Mas na época tinha realmente disciplina. E o legado é enorme. Se você for procurar no detalhe, o que os franceses mantiveram aqui foi uma coisa fantástica. E é uma fundação letrada que nós tivemos, segundo palavras da historiadora Andréa Daer, ou Andréa Daer, como alguns chamam, que é amiga nossa, é doutora pela Sorbonne, lá em Paris, doutora aqui no Rio de Janeiro, e ela escreveu um livro muito bom sobre os franceses no Brasil e destacando o Maranhão. Então mostra que São Luís teve uma fundação letrada, como ela chama. A gente não nasceu na força das armas. A força das armas ela veio depois, com os portugueses, mas o conhecimento, a gente só sabe a música de Humberto de Maracanã, das 27 aldeias que ele canta. A gente só sabe que existia 27 aldeias porque os franceses colocaram isso no papel, no livro História da Missão dos Padres Capuchinhos no Maranhão. E o outro, Yves Devray, que era o superior da missão, também escreveu uma outra obra fantástica, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 e 1614. Tem as duas obras. Pronto, fantástico. Então são tesouros realmente preciosos que a gente tem que explorar melhor, e dali pode sair muita riqueza para a gente. Dessas coisas simples, entre aspas simples, a gente pode fazer muita riqueza, emprego e tudo mais para os maranhenses. Bem, eu vou dar um pulo. A cidade era como se fosse assim um espigão. Hoje se tem um espigão, mas era um espigão. Então a gente saía daqui, onde tudo começa, Praça Pedro II, vem pelo Caminho Grande, segue, né? Que é a Rua Grande, né? A Rua Grande, depois vai, faz Monte Castelo e para no Anil. Eu me lembro da gente chegando em 1962 com meu pai, a gente ia para Paulino Neves, na época chamava Rio Novo, e nós saltamos no Anil. Ele disse, e agora, pai? Agora a gente vai caminhar. E nós caminhamos por uma estrada que era apenas de chão e sítios de um lado do outro. O nome da estrada, a Avenida São Luís Rei de França. Por ali nós seguimos e fomos andando até a Raposa, do Raposa até Olho de Porco, onde eu vi uma Catalina que baixava naquela época, que era um avião anfíbio, que a gente chamava de Catalina. Me chamou aqui, me assustou. Olhei aquilo ali pela primeira vez, eu tinha 4 anos de idade. Então ali nós pegamos um barco, olha como a coisa muda. Pegamos um barco e passamos 3 dias, céu e mar, para chegar em Paulino Neves. Imagina, haviam porcos amarrados ali em cima do navio, e isso era imagina o marear e os porcos, o que não gerou no menino, no pequeno Uma aventura, barco. né? Uma aventura. Pois bem, então a cidade era aquela coisa, aquele estirão. Então eu queria que a gente agora trouxesse uma figura, pelo menos aqui nós temos aqui 5 minutos, que isso merece, eu quero que isso venha para cá no outro programa, que é exatamente Haroldo Tavares. Então, Haroldo vem aqui e a cidade abre braços para os dois lados, e a gente então começa a ampliar a cidade. Quando vejo hoje um BRT que vai se lançar para a nossa, que eu diria que é a nossa
Eu diria que a nossa... Lá no Rio de Janeiro tem... Quem vai para lá, para onde tem o Projac, a Barra da Zona Tijuca. Oeste. A nossa barca da Barra da Tijuca é o Araçagi. É verdade. E a cidade cresce para lá. Então eu queria que trouxesse nesses 5 minutos um pouco sobre esse Haroldo Tavares e a importância dele naquele momento. Como se transforma essa cidade. Então você está dizendo que eu moro na Barra da Tijuca, né? Que eu moro no Araçagi. Pois é, então é como se fosse a Barra da Tijuca, que segue mais ou menos uma lógica de praias e de uma área que está crescendo bastante. Eu tenho um texto chamado Araçagi, o Cajueiro do Papagaio. Esse Como texto é que é? Araçagi, o Cajueiro do Papagaio. A tradução de Araçagi é o Cajueiro do Papagaio. É Ará mais Caju. Caju é caju. No francês, o vira aí. É tipo Itapucuru, que é o nome original, aí vira Itapicuru, que os antigos ainda chamam, o vira aí no francês. Então lá era um local de franco-tupi. E aí você encontra no primeiro mapa do Maranhão Araju, Aracaju, Araçagi. Tá bem explicado lá, inclusive, a gente falando sobre o campo de Peris também e tal. Mas falando sobre Haroldo Tavares, esse texto, Araçagi, o Cajueiro do Papagaio, mandei fazer alguns banners, e ele está, por exemplo, na Delegacia de Polícia Civil lá do Araçagi, ele está lá no Rui Palhano, na Clínica Rui Palhano, lá no Araçagi, que ali é o local exato do Araçagi, é lá. Ali perto do Olho de Porco também. Aquilo tudo é que é o Araçagi original, ali. Entendeu? O núcleo da aldeia, do engenho. Tinha um engenho de açúcar ali, nos 1600, 1500, pensou como 1600. é que é esse historiador como é difícil, às vezes, a gente segurar aqui, porque ele tem tanto conteúdo. Vai buscar tanta coisa, né? Porque ele vai, né, fazendo links para frente. Links, Mas bora Haroldo Tavares em 2 minutos. Em 2 minutos, Haroldo Tavares. Okay. Haroldo Tavares é do final do século passado, da segunda metade, mais precisamente 1960 para frente, ali no governo de José Sarney, um pouco antes, um pouco depois, ele desponta para o mundo, né? Desponta para o Brasil e para o mundo. Haroldo Tavares é aquela pessoa que pensava além do voto. Ele não se preocupava com o voto, ele se preocupava em fazer uma cidade para as gerações futuras. Esse homem é que está faltando para a gente. Inclusive está no meu texto, Haroldo Tavares, do dia 8, no Jornal Imparcial. E ele foi quem fez as avenidas de São Luís. Ele foi quem começou a pensar também a BR-135 e outras BRs. Tudo isso passa por Haroldo Tavares. A Avenida dos Africanos, a Avenida dos Franceses, a Avenida dos Holandeses, todas elas têm o dedo de Haroldo Tavares. Hoje, quer dizer, ele já morreu há tanto tempo, ele trabalhou nesse projeto há tanto tempo e a cidade continua transitável. Por quê? Porque alguém, há 50, 60 anos, pensou uma cidade para o futuro. Então, Haroldo Tavares é mais ou menos isso. Quando a gente vier no momento especial, a gente fala objetivamente de outras coisas sobre ele. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de Norberto aqui no